Valendo. Sim. Ô galerinha, o ser humano, esse bicho maluco, dentro do grupo que nós estamos inseridos, ele é um bicho altamente social. A evolução, a maneira como a sociedade veio evoluindo, obrigou o ser humano a inventar número. Obrigou. Mas, por exemplo, tu sabe que os indígenas, eles não usam o número 1, 2, 3, povos indígenas, vocês sabiam dessa? Os povos indígenas, eles contam assim, uma mão, duas mãos, ou mão em pé. Por quê? Porque o índio, quando ele vai, sei lá, colher frutas ou caçar, não interessa se ele caçou 3 ou 4 pacas. É, uma mão. Oh, hoje eu cacei uma mão. Ou seja, pode ser de 1 a 5 mais ou menos. Ah não, hoje vai ter festa lá na aldeia, então eu vou ter que caçar 2 mãos e 2 pés. Ou seja, aproximadamente 20. Porque na sociedade indígena, tu contar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, não é tão importante quanto na sociedade moderna, onde é necessário o número para expressar relação entre as quantidades. Então tu vê, quando o ser humano começou a inventar os números, naturalmente apareceram que números primeiro? O 1, 2, o 2, 4, 3, e vai embora, né? Acreditem ou não, o número que entrou por último dentro desse conjunto chamado de números naturais. Por que naturais? Porque naturalmente nasceram na vida do ser humano, uma necessidade óbvia de fazer um escambo, de tu contar a passagem do tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é a minha? Não, mas é eu que mando na aula, eu não vou, e o professor de física não apareceu, eu não vou, Então, ó, o 0 foi o número que apareceu depois, ó. O 0 é uma grande sacada. Os representaram nada através de um símbolo. Para que eu vou precisar de um símbolo para representar o nada se não tem nada? Né? Pode parecer idiota, mas o 0 é a grande sacada. Foi o 0 que fez os números indo-arábicos, são os nossos, né? Invenção de hindus e árabes unida, surgiu o número indo-arábico que dominou o mundo. Os números romanos, os números egípcios, todos os outros foram aniquilados, porque são uma porcaria, os outros números perto dos números indo-arábicos, que são geniais. Porém, chegou uma hora que eu vou lá, produzo 5 sacas de milho. Só produzo milho. Meu vizinho, carneiro. Eu estou seco para comer um carneiro assado. Eu vou lá pro meu vizinho e faço um combinado. Ó, cara, eu te dou essas 5 sacas de milho e tu me arruma 2 cabritos. Só que o cara não tinha 2 cabritos, ele só tinha 1 cabrito naquele momento. Os outros cabritos ainda estavam muito novinhos para ele me dar. Eu posso dar as 5 sacas de milho, pegar 1 cabrito e esse cara vai ficar devendo 1 cabrito. Ou seja, nesse conjunto dos números naturais não dá para representar uma operação idiota de um sujeito dever alguma coisa para o outro. Aí os caras tiveram que aumentar o conjunto numérico para poder fazer mais cálculos. Surgiu o conjunto dos números inteiros. Quem são os inteiros? Exatamente, tem o 0, tem o 1, tem o 2, blá blá blá, mas também tem o menos 1. Blá, 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 blá. Pronto. Eu sempre tive dificuldade de lembrar das letras dos conjuntos. Até que um dia um professor falou, é os inteiros. Eu nunca mais esqueci. Inteiros ele chamava. Pronto, aí impregnou no meu cérebro. Até hoje eu falo os inteiros para ajudar a galera a lembrar que é o Z. Beleza? Parece idiota isso, né? Menos. Mas é absoluta, foi uma revolução matemática quando os seres humanos começaram a usar os números negativos. Mas não acabou. Não acabou. Imaginem vocês que ao invés de entregar as minhas... Quantas sacas de milho mesmo? As 5 sacas de milho e receber 2 cabritinhos, então vamos fazer o seguinte. Já que tu não tem o cabritinho, eu não confio em ti. Da última vez tu já ficou me devendo uns cabritos. Eu vou te dar 2,5 sacos de milho e tu me dá um cabrito só. Concorda que dá no mesmo? Como é que eu vou representar 2,5 sacos de milho? Pode ser. Com vírgula ficaria como?
Pois então, com esses números, aquele número não existe. Concorda? Dentro dos números não existe. E dentro dos inteiros existe? Não. Também não. Ou seja, à medida que a sociedade foi ficando mais complexa e que o ser humano foi precisando de novos números para representar coisas na vida dele, tiveram que criar um conjunto numérico ainda mais poderoso. Agora é o conjunto dos números, alguém lembra? Quase racionais. Ô professor, racionais é porque eles têm razão, eles pensam? Não vai. Racionais. A palavra racional, nesse caso, não vem de razão de raciocínio. Ela vem de razão, que é divisão. Beleza? Razão, divisão, quociente, isso tudo é a mesma coisa, representa uma divisão. Adivinha por que o símbolo desse conjunto numérico é quê? De quociente. Por que quociente? É o resultado de uma divisão. Aí o aluno poderia perguntar, professor, mas como é que tu vai representar o 2,5 através de uma divisão? Eu é que te pergunto. Claro, 5 dividido por 2. Por isso que os números racionais são aqueles que podem ser expressos na forma de fração. Então olha que maneira legal de eu representar esse conjunto. É formado pelos números, pela divisão AB, tal que... Fica à vontade. A pertence a Z e B pertence a Z com asterisco. Agora eu quero ver. Alguém pode traduzir isso aqui, ó? A sobre B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z com asterisco. Isso, ou seja, se eu for representar uma fração, não pode ter número com vírgula em cima. Tem que ser o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo. Para ser uma fração, certo? Agora o que é aquilo ali, ó? Uma vírgula. Não ponto zero. Yeah, valeu garoto. Aquele asterisco significa que o zero não está incluso. Eu pergunto a vocês, por que o zero não pode ser o B? Por quê? Será que é proibido escrever assim, ó? Vai dar... Não é o mesmo? Vai dar zero? Não, 2 dividido por 0 é zero. Qualquer número vezes zero. Quanto é que vai dar isso aqui, quanto é que é? Zero. Dá infinito, pô! Oi, eu adoro isso aqui, cara. Sabe por quê? Isso aqui trava o cérebro da galera. Ó, quando eu dou aula pro fundamental, eu já tive quinta série, sexta série, sétima série, passei anos fazendo isso, que era um prazer mesmo ensinar, mesmo pra gurizadinha novinha, eu adoro. E no sexto ano eu já ensino pra galera que divisão por zero dá infinito, né? Que é uma coisa óbvia, né? É uma coisa óbvia, não fica magoado, eu vou te mostrar, vou te provar, vou te provar. Te pergunto, quanto é 1 dividido por 100? Zero. É, e assim, tem gente que esquece que dividir por 100 é pegar a vírgula e fazer toim-toim. É uma coisa meio ridícula, né? Então assim, ó, 0,01. Quanto é que é 1 dividido por 10? 0,1. Oh, que engraçado, o número de baixo diminuiu, o resultado aumentou, né? Oh. E quanto é que é 1 dividido por 1? Oh, que grande que tá ficando. 1 dividido por 0,1. É igual às casas, elimina a vírgula, dá 10, parabéns. E se fosse 1 dividido por 0,001? Mil, tá vendo? Já peguei, só porque mudei uma coisinha, a galera decora, fecha os olhos e... É. E se fosse 1 dividido por 0,000001? Parabéns, 1 milhão. Professor, como é que meus colegas estão fazendo de cabeça essa conta? Eles são ninjas? Não, eles contaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas após a vírgula, 6 zeros. 1 milhão. Tu percebeu que quanto menor o número de baixo, maior o resultado. Pergunto de novo, quanto é que é 2 dividido por 0? Infinito.
infinito, caramba. Por quê? Porque se eu faço 2 dividido por 0,0000000, infinitos zeros, infinitos, a resposta fica 2,0000, infinitos zeros ficam. Porque tu iguala as casas e elimina a vírgula, não é assim que faz divisão? Tá vendo, cara, que umas vezes uma coisa boba dessa rebenta a tua cabeça? Como às vezes a gente acha que é bom em matemática e não sabe nem o básico às vezes. Eu fui para a faculdade de engenharia mecânica achando que eu era foda em matemática. Sou foda, tirei as melhores notas da minha sala. Primeira aula do PAN, do Programa Avançado de Matemática da Federal, o cara vem e tira meu chão e mostra que eu não sei merda nenhuma. Que eu só decorei um monte de regras sem explicação e usava as regras sem explicação. E matemática, ela é absolutamente lógica. Lógica o tempo inteiro. E se o cara entende a lógica por trás da brincadeira, fica tudo ridículo. Então cuidado, hein? Primeira coisa bacana que eu te ensinei de verdade esse ano é que divisão por zero é infinito. É um número infinitamente grande. Cuidado, por que todo mundo fala zero? Porque tu pensa nisso, ó. 0 dividido por 2. Claro, se tu não tem nenhum dinheiro, vai dividir para 2 amigos, não vai dar nada para ninguém. Aí vai dar 0. Beleza? Cuidado, teu cérebro ele sempre vai te trair. Ele sempre, para economizar energia, vai achar a resposta mais fácil. Por isso, quando tiver o 0, ele vai querer dizer que dá 0, mas ele está te mentindo. Se o 0 for em cima, é verdade. Se o 0 for embaixo, dividido por um número pequeno, dá um resultado grande. Pois não. 0 não é 0 para sempre. 0 pelo 0 dá 0, não é? Sim. Sim, mas para dar um resultado desse teria que ter pelo menos 1, não teria? Não. Em algum lugar teria que dar 1 para dar um número desse. Tudo bem, é só tu imaginar que depois dos infinitos zeros tem 1. Aí vai dar Tá entendendo? Não, vai dar 0. Qual é a diferença entre 0 e 0, infinitos zeros e depois 1? Tenta calcular a diferença entre eles para ver se eles são diferentes. É que é filosófico, entendeu, cara? É que é filosófico. Quando o cara não consegue pensar nisso, faz todo sentido. É que o teu cérebro não está preparado para isso. Tem que ter humildade, é que tu te acha às vezes muito... Calma, tu é tão jovem. Ó, sabe qual é o problema? Faz. Se não fizesse, Newton, Einstein e toda a matemática estaria errado. O avião não voava, nós não saberíamos como é que funciona um computador, nem o ar-condicionado. Desde a invenção do ar-condicionado até o computador, essa matemática está embutida ali dentro. Se isso não fosse verdade o que eu estou te falando, essas porcarias não funcionavam, o mundo não seria como é. E outra, para o cara poder absorver isso, o cara tem que fazer aula de filosofia. Filosofia, poder viajar na maionese, é indispensável para a matemática. É indispensável. O cara que ele é muito duro com a realidade, ele não consegue viajar o suficiente na matemática para poder ficar bom em matemática. É delicado, tá? Cuidado, hein? Nós vamos discutir muito mais sobre isso. Nós vamos discutir muito mais sobre isso. Pessoal, por que mesmo que apareceu o asterisco ali? Por que que embaixo não pode ser 0? Porque divisão por 0 dá infinito. É isso aí, dá encrenca na nossa vida. Então cuidado, quando a gente falar divisão por 0 não existe. Era uma mentira que o professor contava para vocês, porque vocês não tinham maturidade para absorver a realidade. Antigamente era assim, ó. 5 dividido por 0. A gente chegava do lado e escrevia, não existe. Eu vou respeitar essa resposta, quem fizer isso, eu respeito. Tá? No fundamental, tudo bem. Porém, a partir de hoje, tu já está maiorzinho. O que tu pode responder? Como é que se escreve o símbolo de infinito? Quero ver então. Quero ver se tu entendeu. Infinito negativo. É? Infinitamente negativo, garoto. Vai dar um número negativo, só que infinitamente grande, com infinitas casas antes da vírgula. Ninja, garoto, parabéns, hein? Atentaço. Quanto disse, professor? Ah, como? O O 0 não tem sinal, é verdade, 0 é nada, né? E o que isso tem a ver? Pensa comigo, ó. Números. Um número positivo dividido por um número positivo dá positivo, né? Um número negativo dividido por um número que não tem sinal, então podemos dizer que ele é positivo, tem que dar negativo, né? Foi só regra de sinal. Uma pegadinha boa, certo? Outra, galera! Às vezes eu estou dando uma aula
E o aluno fica muito agoniado com a informação. Ele fica agoniado, eu sei que ele está agoniado, eu sei que ele não digeriu. Eu não posso parar a aula e ficar só com ele ali querendo digerir. Sabe por quê? Porque tem coisa que demora anos pra gente aprender. Teve coisa que eu assisti na aula, que nem tu com a bunda na cadeira, e fiquei... Que viagem. Não entendi. Professor, desculpa, não entendi. Quarta explicação. Professor, tu vai me perdoar, cara. Eu sei que eu sou chato, mas eu não entendi. Então não dá pra... Não deu naquele dia. Fui pra casa, dormi, dei uma estudada, voltei sem entender. Chegou no final do ano, eu tinha anotado aquela dúvida na apostila. Chegou no final do ano, eu fui ver a dúvida. Pô, hoje eu vou ter que entender aquela porcaria. Qual é a minha dúvida? Tá tão ridículo isso aqui. Pô, que dúvida. Eu não sabia mais a dúvida. Ficou tão idiota a matéria que quando eu fui ver a dúvida que eu tinha do começo do ano e no final do ano, eu não sabia nem explicar que dúvida idiota eu tinha. Tá entendendo? Tem coisa, meu querido, que tu não vai aprender num dia. Aliás, já te expliquei, a aula é uma merda. A aula não ensina nada. O momento de aprender é quando faz tarefa em casa, bota a bunda na cadeira. Tá entendendo? Tenho certeza. Cara, eu tô dando aula há 10 anos. Sabe quantos alunos eu tive com dificuldade de aprender matemática? Nunca. Somente aluno particular. Porque assim, quando tu vai dar uma aula particular, tá tu e o cara, tu vai lá, faz. E tu fica olhando. Tá entendendo? O cara é obrigado a fazer. Faz de novo. Ó, errasse aquela parte. Faz de novo. Todos os caras que eu dei aula particular, mesmo os que tiravam 0 em matemática a vida toda, aprenderam matemática. Que estranho, né? Será que eu sou mágico? Não, é porque eu fico ali, ó, vai, faz, não seja vadio, ó, tá errado, faz de novo. Se teu pai fizesse isso contigo, tu ia virar um gênio. Em matemática, em física, em português, em geografia, é óbvio. Não existem pessoas inteligentes e pessoas burras, pessoal. Existem pessoas esforçadas que fazem exercício e não desistem, e pessoas normais que desistem na segunda tentativa. É a maioria. 90% das pessoas desistem e não vai de novo. Os 10% que falam, não, vou aprender, vamos de novo. Esses caras aprendem. Tá entendendo? É só questão de querer. Galerinha, chega de conjuntos numéricos hoje. Quais que eu te ensinei? Naturais, zero, os inteiros têm a parte negativa. Cuidado, hein? Eu prefiro que quando tu fala em racional, tu lembre de fração ou que é ou até, por isso o nome racional, vem de razão, é uma divisão, só isso. Tua tarefa de matemática, anota aí. Ler páginas 15, 16, 17. 15, 16 e 17. É só leitura, professor, só leitura. Deixa eu mostrar uma foto aqui da prova. Claro, né? Oi. Tenho pena do teu filho. Eu não, eu imagino que eu vou estudar essa cara de ficar filho. Meu filho, cara, ele fala assim, papai, vamos pescar, vamos fazer na área. Vamos. Aí, ó, cara, em 10 minutos. Agora o pai que vem, ele dá todo o amor a carinho. E o filho pede, e o pai está presente sempre. Essa criança tem que lidar. Qual era a tarefa de física, meu?
Ai, oi, pô! Pode interferir, por enquanto em nada.